Você já se perguntou como tudo começou? Vamos explorar juntos os mistérios e significados por trás da criação. Fique aqui até o final e vamos entender melhor como se deu o início de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava desordenada e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja expansão em meio das águas, e separe as águas das águas. E fez Deus expansão, e separou as águas que estavam debaixo da expansão, das águas que estavam sobre a expansão, e foi assim. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: juntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar, e descubra-se a porção seca. E foi assim. E chamou Deus a porção seca a terra, e a reunião das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore de fruto que dê fruto segundo a sua espécie, que sua semente esteja nela, sobre a terra. E foi assim. E produziu a terra erva verde, erva que dá semente segundo sua natureza, e árvore que dá fruto, cuja semente está nele, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para separar o dia e a noite, e sejam por sinais, e para as estações, e para dias e anos, e sejam por luminares na expansão dos céus para iluminar sobre a terra. E foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para que exerça domínio no dia, e o luminar menor para que exerça domínio na noite. Fez também as estrelas. E as pôs Deus na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra, e para exercer domínio no dia e na noite, e para separar a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas répteis de alma vivente, e aves que voem sobre a terra, na expansão aberta dos céus. E criou Deus as grandes criaturas marinhas, e toda coisa viva que anda arrastando, que as águas produziram segundo a sua espécie, e toda ave de asa segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais e serpentes e animais da terra segundo sua espécie. E foi assim. E fez Deus animais da terra segundo a sua espécie, e gado segundo a sua espécie, e todo animal que anda arrastando sobre a terra segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos ao ser humano a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine os peixes do mar, e as aves dos céus, e os animais, e toda a terra, e todo animal que anda arrastando sobre a terra. E disse Deus: eis que vos dei toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, vos será para comer. E viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era bom em grande maneira. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. Acabou Deus no dia sétimo sua obra que fez, e repousou o dia sétimo de toda a sua obra que havia feito. E abençoou Deus ao dia sétimo, e o santificou, porque nele repousou de toda a sua obra que havia Deus criado e feito. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e antes que toda planta do campo existisse na terra, e antes que toda erva do campo nascesse, porque ainda não havia o Senhor Deus feito chover sobre a terra, nem havia homem para que lavrasse a terra, mas subia da terra um vapor, que regava toda a face da terra. Formou, pois, o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e assoprou em seu nariz sopro de vida, e foi o homem em alma vivente.